Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um experimento sobre interpretação das propriedades de medida, né, de medidas elétricas num circuito RLC em série usando corrente alternada. Então, como gerador, assim, a gente pode imaginar vários tipos de geradores de função de várias frequências. Mas talvez o mais simples deles seria um gerador de corrente alternada, né? Qualquer gerador aí a diesel que produza 220 volts ou 127 volts a 60 Hz é um gerador de onda senoidal, tá? Ele gera uma força eletromotriz aí que vai ter uma amplitude de tensão e vai ter uma componente que varia senoidalmente com o tempo. Mas se a gente quiser potenciais menores, assim, frequências assim, até tipo uns 400 Hz, a gente pode usar um componente chamado transformador. Aqui tem a ilustração do transformador e a teoria que a gente tem que saber sobre ele, né? Então, esse símbolo aqui indica uma fonte de corrente alternada, que no caso os 220 volts ou 127 volts da rede, que praticamente é conectado num enrolamento de inúmeras espiras chamado enrolamento primário. Então, vindo da rede elétrica, a gente tem a tensão da rede em 60 Hz, né, ou às vezes 50 Hz em alguns países. Daí, aqui a presença do núcleo de ferro, né, então o enrolamento primário produz um fluxo magnético variável com o tempo, que é conduzido através desse núcleo transformador, que a gente enxerga aqui, que em geral é um núcleo de ferro, pode ser ferrite também, ou um outro material que tenha propriedades ferromagnéticas. E aqui nós temos um enrolamento secundário, onde vai ter a diferença de potencial alternada, sendo que a tensão no secundário vai ser proporcional à tensão no primário, vezes um fator que é a diferença de número de espiras. Então, por exemplo, no primário eu vou ter N1 espiras, então vou ter um fluxo ΔΦ ΔT. Esse fluxo vai ser conduzido, né, por esse entreferro aqui, que é o núcleo transformador, e a gente tem no secundário daí um fluxo magnético variável com o tempo. Aí usando a lei de Faraday, né, a gente pode calcular a tensão induzida, e a gente vê que a tensão no secundário vai ser igual à tensão no primário vezes a razão das espiras do secundário para o primário. Se eu tiver mais espiras no secundário, o transformador vai subir a tensão, né? Colocando 220 pode sair 400, 800 volts, 1000 volts aqui. Ou então posso ter menos espiras e daí praticamente a tensão no secundário vai ser menor que a do primário. Então eu não preciso de 220 volts para todo tipo de circuito, às vezes eu preciso de 5 volts, 3 volts, 12 volts alternados, né? Então até 50 volts alternado, como é o caso do nosso experimento aqui. Daí normalmente a gente manda uma empresa, né, fazer o transformador para a gente. Aqui tem um transformador com os enrolamentos primários e os enrolamentos secundários. Se eu quiser menos tensão, mas mais corrente, eu posso aumentar a espessura do secundário, a espessura do fio, daí eu vou ter transformadores daí de 2 amperes, 5 amperes, 10 amperes, 20 amperes, dependendo da espessura do fio, tá? E aqui o primário vai ter que ser dimensionado para a potência do transformador, usando fórmulas de projeto. Então o transformador é isso, esse é um conjunto primário, né? Os dois enrolamentos não se tocam, eles são enrolados em cima de um carretel aqui de plástico. Para fazer o fluxo magnético a gente usa normalmente entre ferros, né, que seriam lâminas de ferro cozido, assim, ferro doce que chamam, que é um material ferroso assim que não oxida muito facilmente com o tempo, já que o transformador é um componente que vai ficar várias décadas, às vezes, dentro do circuito trabalhando. Tá? Então ele não pode oxidar, porque senão ele se danifica. Tá? Então o secundário daí vai dar transferir energia elétrica para uma carga, né, que tem uma impedância de carga ZL, né, Z-load, e daí a gente tem o transformador como sendo uma fonte de 60 Hz, e a gente manda construir o transformador na especificação para ter a voltagem, tensão no secundário sendo o valor necessário para o nosso experimento. Então isso conclui a revisão do transformador. Então, usando o transformador, por exemplo, a gente pode
ter tranquilamente uma fonte de tensão alternada, tá? Com uma forma senoidal muito boa. A forma senoidal da tensão na rede ela é bem estável, assim, e os 60 Hz também são é uma frequência bem estável. Então um transformador não deixa de ser um gerador de corrente alternada, tá? Não necessariamente os geradores de corrente alternada vão ser de altíssima frequência, tipo, né, 100 kHz ou sei lá, 20, 300 MHz, por exemplo, tá? Aí não se usa esse tipo de transformador. Normalmente se usa indutores confeccionados especialmente para alta frequência, daí com núcleo de ar. Então o circuito resistivo é aquele que a gente conecta praticamente um resistor na saída de um transformador, ou um ferro de passar, né, que vai ter uma resistência dentro na tomada de 220 volts. Então, tecnicamente, tudo aquilo que não tiver fio enrolado fazendo solenoide, ou então tiver algum capacitor, vai ser uma carga resistiva. Então, um chuveiro vai ter uma resistência, um aquecedor, um cobertor elétrico, tá, um aquecedor de aquário, ou então uma chapa assim de fazer lanche, né, uma torradeira, por exemplo, vai ter tudo resistências elétricas. Então são resistores que são conectados daí no gerador, que é a tomada, tá? Então o gerador ele vai ter um potencial, né, uma força eletromotriz Epsilon dt, que vai ser uma intensidade, né, um valor máximo aqui de amplitude ε0, seno de ômega t. Então esse ômega, no caso do transformador, é 60 Hz. 60 Hz vezes 2π vai dar em torno aí de 377 Hz, 377 radianos por segundo, tá? Então, escrever o que realmente está entrando no circuito em termos de um sinal AC é o que a gente tem que faz parte da análise do circuito, ver que tipo de tensão, qual é a frequência e a amplitude que está alimentando o circuito. Vai existir uma diferença de potencial no terminal do resistor. Eu simplesmente pego o transformador e coloco um resistor nele, ou ligo um resistor na tomada de 220 volts. Eu vou ter uma corrente total que varia com o tempo, que é aquela que vai percorrer o resistor, e o valor R da resistência. Então a gente assume que a resistência é ideal, tá? Então a diferença de potencial nos terminais do resistor vai ser a força eletromotriz, né, da tomada. Força eletromotriz do gerador, que é ε0, seno de ômega t. A corrente total vai ser, obviamente, a força eletromotriz dividida pela resistência, tá? Daí eu coloco aqui ε0 seno de ômega t no lugar dessa expressão, tá? E ε0 sobre R vai ser a amplitude da corrente. Assim como a força eletromotriz ela é uma onda senoidal que inverte daí o sinal a cada meio período, né? Retornando daí ao ponto inicial depois de um período de oscilação no tempo, eu vou ter que vai ser I0 seno de ômega t, I0 que é a corrente máxima vai ser ε0 sobre R, tá? Que é a amplitude da corrente. A potência instantânea é dada pela equação tradicional, né, que é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Só que aqui a corrente vai ser variável com o tempo, então a gente coloca aqui elevando ao quadrado, tá? E vão ter essa expressão. Então a potência instantânea vai depender do tempo. Então, por exemplo, quando a onda senoidal está no valor de máxima, a potência vai ser máxima. Quando o valor da tensão da onda senoidal passar pelo eixo horizontal, a gente vai ter a tensão igual a zero por um instantezinho de tempo, só que ali a potência obviamente vai ser zero. Então não adianta ter potência instantânea, porque isso aqui não me dá uma ideia de aquecimento, o aquecimento do resistor, por exemplo. O que vai me dar a transferência de energia do gerador para a carga resistiva, tá? Ou seja, o que vai fazer o resistor aquecer, é a potência média por ciclo, que é dada por 1 sobre período integral no período, né, da potência instantânea. Isso aqui é a potência média no tempo por um ciclo. Então é 1 sobre t integral de 0 a t, 0 ao quadrado r, né, simplesmente substitui os valores aqui, tá? E eu vou ter integral de 0 a t de seno ao quadrado de ômega t dt. Essas integrais aqui no período de 0 a t, tá?
praticamente elas constituem um valor 1/2, né? Porque uma integral de seno ao quadrado por um ciclo dá o valor 1/2. Então isso aqui vai dar 1/2, então vai ficar I0 ao quadrado R dividido por 2. Então a potência média vai ser relacionada com a potência máxima, né, que seria I0 ao quadrado vezes R, mas a metade disso. Então nunca vamos conseguir integrar toda a potência 220 volts. A potência que vai ser entregue vai ser a metade disso, tá? A metade desse valor máximo de 220 volts. Também nós temos o I ao quadrado médio, tá? Que seria praticamente pegar a corrente e elevar ao quadrado, né? Ficaria I0 seno de ômega t ao quadrado, esse 2 não tem. E o valor médio daria, né, praticamente 1/2, porque é a mesma integral que aparece aqui. Tá? Então esse seria o valor da potência dissipada. Colocando todas as fórmulas assim necessárias assim para análise do circuito, aqui eu tenho o gerador que produz uma força eletromotriz Epsilon dt com uma frequência ômega igual a 2π vezes a frequência linear. Aqui eu vou ter uma corrente que vai ser de um lado para outro, né, dentro de um ciclo. Então aqui esse vetor não tem sentido assim, porque a corrente é alternada, então ela varia aí 60 vezes por segundo, né, 60 Hz. Aqui a gente tem o resistor da resistência R, VR dt é a diferença de potencial em cima do resistor, e TDT, que é a corrente total que passa pelo circuito, vai ser o epsilon dt dividido por R, né, porque o resistor vai obedecer daí a relação linear, né, a lei de Ohm macroscópica daí. Tá? Então VR dt, como os terminais do resistor estão ligados nos terminais do gerador, né, o VR dt vai ser igual a epsilon dt. Tá? Aqui as questões das potências médias e corrente eficaz. A corrente eficaz é a raiz quadrada da corrente média ao quadrado, então vai ficar 1/2, né, de y. Esse fator 1/2 vem daí da raiz quadrada da definição da potência. Tá? Então a potência média é 1/2 de y0 ao quadrado R. A corrente eficaz, né, seria a raiz quadrada praticamente da amplitude da corrente daí. Tá? Bom, aqui nós temos a potência média, que é epsilon vezes I médio, tá? Que vai ser 1/2 da amplitude da força eletromotriz do gerador vezes a amplitude máxima da corrente que vai circular pelo circuito. Tá? Aqui nós temos os valores efetivos de corrente, que são definidos por essa expressão. E a impedância do circuito, né, vai ser obviamente a própria resistência dada em ohms, né? A impedância sempre é medida em ohms. Pensando em impedância complexa igual a R, seria o caso, por exemplo, de uma impedância que não tem componente imaginária, então não tem a parte imaginária de Z igual a 0, porque aqui só aparece a resistência, que é uma quantidade real, não é uma quantidade imaginária. Então a parte real de Z dt vai ser R, a parte imaginária vai ser 0. Se nós colocarmos a impedância num eixo de variável complexa, com a parte real na horizontal e imaginária na vertical, a gente pode imaginar aqui um vetor complexo que está em cima do eixo dos reais, né? Não tem componente na direção imaginária. Tá? Então, tecnicamente, essa impedância vai estar sempre na direção daí dos x crescentes. Tá? Vai ser um vetor complexo nessa forma. Qualquer número real ou imaginário vai ser um vetor no plano convexo. Tá? Isso aí a gente sabe lá dos cursos de variáveis complexas. Então, sem mistério a respeito disso, né? Se a gente observar uma consequência importante, é que a corrente elétrica vai ser ε0 sobre R seno ômega t. Então, a diferença de potencial em cima do resistor vai ter que ter a mesma dependência de fase e frequência da força da corrente elétrica. Então, a diferença de potencial no resistor é um indicador do comportamento no tempo daí na corrente elétrica, que passa pelo circuito, a corrente elétrica total. No circuito capacitivo, tá, eu coloco um capacitor entre os terminais daí, do gerador.
Tá? Então a força eletromotriz vai ser a mesma, porque o gerador é o mesmo, só que eu tirei aquele resistor e coloquei um capacitor. A corrente que circula pelo circuito, tá, vai ser dQ dt. A diferença de potencial nos terminais do capacitor é a carga do capacitor por unidade de capacitância. A carga em função do tempo vai ser ε0c seno de ômega t, tá, que simplesmente passa aqui multiplicando, e esse Vc vai ser igual ao epsilon dt, porque os terminais do capacitor estão conectados aos terminais do gerador. Então a força eletromotriz que sai do gerador é a mesma diferença de potencial nos terminais do capacitor daí. Tá? E Q dt vai ser C vezes epsilon dt por consequência. Antes de seguir adiante, vamos lembrar dessa relação trigonométrica, que cosseno de um ângulo é o seno do ângulo mais π-meios, tá? Que é a relação que o seno está adiantado daí, né? Com respeito ao cosseno. O cosseno vai ser o eixo horizontal, né, no plano trigonométrico, no círculo trigonométrico, e o cosseno vai estar a 90 graus na frente dele. Então vai passar no eixo vertical do círculo trigonométrico. A corrente total que passa pelo capacitor é a taxa de variação da carga nele. Tá? A gente pega esse valor de carga, coloca aqui, e a gente daí, obviamente, faz essa derivada. Então eu vou ter aqui ômega, ε0c, derivada do seno é cosseno de ômega t. Tá? E agora eu uso o fato que o cosseno de ômega t vai ser I0, vai ser seno de ômega t mais π-meios, e coloco aqui, transformando o cosseno num seno de novo, para eu poder comparar o seno da tensão de alimentação com o seno da corrente. E vejo que praticamente vai ter um fator de defasagem que vai valer 90 graus, ou π-meios. A corrente total vai ser a diferença de potencial no capacitor dividido pela impedância complexa. E a diferença de potencial no capacitor ligado no gerador é a própria força eletromotriz do gerador. Então o que a gente conclui aqui olhando a corrente e a tensão, tá, é que a corrente, né, que é a corrente que é I0, né, onde 0 ômega ε0c, seno de ômega t mais π-meios vai ser obviamente defasado de π-meios com respeito a ε0 seno de ômega t, tá? Porque os dois senos diferem somente do fator de fase. Então, como é 90 graus π-meios, a tensão no circuito, né, a tensão praticamente nos terminais do capacitor, ela vai seguir a corrente elétrica, mas vai estar com um atraso de 1/4 de período com respeito à força eletromotriz aplicada no gerador. Então, se o gerador aplicou uma onda senoidal, ok, a corrente vai estar adiantada de 1/4 de período com respeito à tensão, porque a tensão vai seguir a corrente com um atraso. Então, se A está atrasado com respeito a B, B está adiantado com respeito a A. Né? Então, essa é a lógica que tem por trás. A reatância capacitiva e a corrente efetiva são dados por essas expressões, né? E o valor da corrente máxima é a diferença de potencial no capacitor sobre a impedância complexa. A impedância complexa vai ser simplesmente XC, que é a reatância capacitiva, que é 1 sobre ômega C, vem da resolução da equação diferencial desse circuito. E a corrente efetiva é a força eletromotriz efetiva dividido pela reatância capacitiva. Tá? Então, essa é a relação da amplitude da corrente em função da capacitância. Então, como a reatância capacitiva depende da frequência, a magnitude da corrente vai depender também da frequência, coisa que não acontecia lá no circuito resistivo. A condição de ortogonalidade de funções trigonométricas é assim, ó. Se eu integrar num ciclo completo um seno e um cosseno, produto de um seno com um cosseno, isso aqui vai dar sempre zero. Mas vamos olhar a potência. A potência é a força eletromotriz do circuito vezes a corrente. Tá? Só que os dois são defasados aqui. Ó. Tá? Um tem o seno, outro tem o cosseno da mesma coisa. Se eu fizer agora a potência média, que vai ser integral, esse valor instantâneo pode não ser zero, mas essa integral vai ser sempre zero, porque cai na condição de ortogonalidade aqui. Ó. Tá? É uma integral num período completo, um ciclo completo, né? Sabendo que um período corresponde à função seno
de ter viajado praticamente 2π radianos. Então isso aqui vai dar zero sempre. A potência média num capacitor é nula. Então o capacitor não absorve energia do gerador. Tá? E capacitor não pode esquentar. Se o capacitor esquentar no funcionamento é porque ele tem uma componente resistiva, porque ele está deixando de funcionar. Tá? O capacitor tem que se manter sempre frio, tá? E não aquecer. Esse pelo menos o capacitor real, porque não existe potência média de energia elétrica injetada nele, que faz ele realizar trabalho de aquecimento. Então a impedância complexa do circuito vai ser menos XC, né? I, onde a raiz é menos 1, é praticamente a base aí complexa. Ele não vai ter parte real, então a parte real da impedância é zero. E a parte imaginária vai ser menos XC, que é menos 1 sobre ômega C. Reunindo agora todas essas condições, tá? Fica esse resumo aqui. Tá? O gerador tem uma força eletromotriz εdt, que incide sobre uma impedância total, que é devido só ao capacitor, que é menos a reatância capacitiva, né, que é 1 sobre ômega C, vezes I. Tá? E a corrente vai ser a diferença de potencial no capacitor dividido pela impedância complexa aqui. Né, dividir uma quantidade real por um número complexo. Tá? Então, nós temos aqui as variações de cargas, né, e o valor da carga no capacitor. Tá? Aqui nós vamos ter daí o valor da corrente. A corrente vai ser um I0, que vai ser ômega ε0C, seno de ômega t mais π-meios, né? E praticamente é a amplitude do gerador dividido pela reatância capacitiva. Tá? E aqui nós temos a corrente efetiva, que tem a mesma, né? Esse zero troca para efetiva, porque é o valor máximo assim da corrente. Se a gente fizer as médias, por exemplo, vai dar um fator 1 sobre 2 aqui e 1 sobre 2 aqui, que vão ser cancelados eventualmente. Então essa relação vale tanto para efetivo quanto para a média. No diagrama polar aqui do vetor complexo, da parte real da impedância e a parte imaginária da impedância, a gente vê que o circuito puramente capacitivo em corrente alternada, ele é um vetor que aponta na direção do eixo negativo do eixo imaginário, a porção negativa do eixo imaginário. Então essa quantidade vai ter esse vetor vai ter uma amplitude menos XC, menos 1 sobre ômega C. A gente lembra daí, né, que não existe componente resistiva, tá? Mas lá no circuito resistivo vocês tinham o valor de resistência ao longo do eixo real. Tá? Então a impedância de um capacitor sempre vai ser um número complexo, enquanto que a impedância complexa do circuito resistivo vai ser um número real, que é a resistência do circuito. Todos esses valores são em ohms daí também, né? Todos têm a mesma dimensão. Circuito indutivo. O circuito indutivo, a gente passa, né, troca aquele capacitor por um indutor ideal, de indutância L, e nós podemos fazer o seguinte, né, conectar ele no gerador, que tem aquela força eletromotriz ε0 seno de ômega t, e obter daí, né, praticamente a diferença de potencial no terminal do indutor, que vai ser a indutância vezes a taxa de variação da corrente, tá, que vai ser a própria fonte aqui. Tá? E a gente percebe que eu posso, né, eu preciso saber quem é IDT, porque eu não sei quem é a corrente, mas eu conheço a diferença de potencial. Então aqui eu posso fazer por integração. No caso anterior eu fiz por derivação, tá? Porque a física requeria a derivação da carga do capacitor para definir a corrente. A corrente é a taxa de variação da carga do capacitor, então é dQ dt. Aqui não, aqui no indutor é integral, então é um processo ao contrário. Tá? Então, ajustando aqui daí no caso, né, o diferencial I dt ε0 sobre L, seno de ômega t, dt. Se eu integrar dos dois lados aqui, né, eu obtenho a função IT dt. Aqui eu vou ter ε0 sobre ômega L, né, fazendo essa integral aqui. É a integral do seno a menos cosseno. Tá? E mais uma constante de integração aqui, que seria uma componente DC, mas como eu estou trabalhando
somente com componente alternado, o C vai ser igual a zero sempre. Aquela famosa constante de integração. Então eu já nem escrevi aqui, né? Porque eu só estou trabalhando com indutores, capacitores e resistores em corrente alternada, não tem componente contínua. Tá? Então, qualquer mais C que tiver aí não existe, por definição física daí. Então, da relação trigonométrica menos cosseno de θ é seno de θ menos π meios, tá? Isso aqui é outra relação trigonométrica que vem da análise do círculo trigonométrico. A gente pega esse menos cosseno e substitui por seno de θ menos π meios, para poder comparar o seno de θ da tensão de alimentação, tá, com o seno de θ da corrente. Então aqui nós vamos ter que a corrente total vai ser ε0 sobre ômega-L, seno de ômega-t menos π meios. A corrente vai ser a amplitude da corrente, né, vai ser a amplitude da força eletromotriz sobre a impedância complexa. Aí, obviamente, tirando o módulo disso, vai ser ε0 sobre xl, né, ε0 sobre ômega-L. Então, a reatância indutiva vai ser o produto da frequência em radianos por segundo, vezes a indutância em henries daí, do indutor R. Tá? Aí define completamente a impedância. Então, a impedância complexa é o XLI, né? No capacitor, na impedância capacitiva era menos XCI, e a raiz é menos 1. Então, também no indutivo eu não vou ter componente real, né? Eu só vou ter componente imaginária de amplitude ômega-L. Tá? Então, assim como no circuito puramente capacitivo, eu vou ter aqui uma diferença de fase de menos π meios, no capacitivo era mais π meios, com respeito à amplitude de diferença de potencial aplicada pelo gerador. Tá? Isso significa que a potência média dissipada pelo indutor também vai ser zero, porque eu vou ter seno vezes cosseno, né, menos uma diferença de fase. E como a diferença de fase 90 graus vai continuar a condição de ortogonalidade sem problemas, né, e a potência dissipada do indutor é zero. Então, se eu tiver um circuito RLC, que seria unir resistor, indutor e capacitor, só o resistor vai dissipar calor, só o resistor vai ter trabalho mecânico, né? Vai poder fazer trabalho mecânico. As componentes indutivas não vão ter potência dissipada, não vão traduzir na forma de trabalho mecânico, né? Trabalho elétrico, no caso. Então aqui tem o resumo, né? Simplesmente coloquei um indutor que tem uma indutância L, com uma reatância indutiva XL. Ele vai ter uma impedância complexa XLI, né? Aqui eu vou ter a corrente elétrica, né, que vai circular aqui por esse circuito, né, para um lado e para o outro aqui, porque essa diferença de potencial é ε0 seno de ômega-t, tá? E tecnicamente falando, a impedância vai ser sempre ômega-L, tá? Só que agora vai ser um vetor que vai apontar na direção dos números positivos do eixo imaginário. Tá? Então, o que a gente tinha antes é que a componente resistiva da impedância de um resistor ideal era um eixo em cima dos reais, a capacitiva era um vetor que apontava na direção dos números crescentes negativos do eixo imaginário. Agora, a reatância indutiva vai ser um vetor que vai apontar no plano complexo na direção dos números positivos. Tá? Então isso praticamente termina a análise dos componentes colocados aí. Se nós juntarmos indutor, capacitor e resistor em série, a gente vai ter o circuito RLC. Pode ter inúmeras outras formas de conectar indutor, capacitor, mas o RLC é o que a gente vai trabalhar aqui nesse experimento. Tá? Porque ele obedece uma equação diferencial que é um pouquinho mais complexa. Então o que eu faço? O que é um circuito RLC? Eu pego um capacitor, pego um resistor, coloco num fio do gerador. Tá? Esse resistor, o outro fio dele eu ligo num indutor, depois eu ligo num capacitor e depois o fio que sobrou do capacitor volta para o gerador. Então o gerador vai enxergar praticamente todos os componentes ligados em série. Tá? Então, como vai ter diferença de fase provavelmente, e as impedâncias são complexas, a gente pode escrever
que a soma dos potenciais complexos nos terminais de cada componente tem que ser a força eletromotriz total aplicada pelo gerador, que é ε0 seno de ômega t. Bom, como a corrente varia com o tempo, as diferenças de potenciais vão variar com o tempo também, tanto no resistor, como no indutor, como no capacitor. Só que no capacitor é a carga dividida pela capacitância, no indutor é L dI dt e no resistor aqui vai ser R vezes YT, IT. E IT é a corrente total que circula pelo circuito. Substituindo todas essas expressões, né, o potencial do resistor mais a diferença de potencial do capacitor, mais a diferença de potencial, tudo complexo vai ser a força eletromotriz da fonte, tá? A gente obtém essa equação diferencial para a carga que circula pelo circuito. Tá? E se colocar em termos da corrente, vai aparecer aqui, só que corrente vai ser só nesses dois termos, mas aqui não vai ter também. Tá? E ela essa equação diferencial ela é excitada por uma função seno, que é o gerador. Tá? Obviamente aqui vai ser uma conta complicada de resolver, mas resolvendo essa equação diferencial, numa disciplina de equações diferenciais, pode olhar os livros de equações diferenciais para ver como é que resolve isso lá, o método matemático. Nós vamos ter que a corrente total vai ser simplesmente dq dt e vai ser y0 seno de ômega t menos um fator de fase. Então o efeito vai ser o efeito de ter indutor, capacitor e resistor junto com o resistor, é que praticamente nós vamos ter um fator de fase que vai aparecer, e esse fator de fase vai depender da frequência e vai depender do quanto que a reatância indutiva vai ser maior ou menor que a reatância capacitiva. Tá? Então a corrente complexa vai ser, né, obviamente, epsilon dt, né, a força eletromotriz do gerador, dividido, né, obviamente, pela impedância complexa. Esse valor φ ali, né, é o fator de potência, que vai ser praticamente a reatância indutiva menos a capacitiva sobre R, e essa quantidade é a tangente do ângulo do fator de potência. A impedância complexa vai ser a soma de todas as impedâncias, né? Então no plano complexo eu vou ter R na direção x, né, na direção da parte real, mais a parte imaginária, que é o xl, que é o vetor que aponta na direção do eixo imaginário crescente, menos xc, que é aquela do decrescente. Tá? Então essa aqui vai ser a impedância complexa do circuito RLC. As reatâncias são as mesmas. O resistor não tem reatância, porque a oposição que ele faz para a corrente alternada é a mesma posição que ele faz para a corrente contínua. Tá? E daí nós vamos poder escrever daí, né, o módulo da impedância complexa como sendo um módulo, né, tiozinho aqui significa que essa quantidade é complexa. Então é o módulo que vai ser R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Aqui tem o fator de potência, que é definido pela solução da equação diferencial, e a corrente que vai circular vai ter uma fase que vai depender de XL, XC também e de R. Então, se eu fixar o valor da resistência e variar a frequência do gerador, vai ser essa diferença de XL menos XC que vai me dar o ângulo, tá, dessa fase entre a corrente elétrica e a tensão aplicada. Tá? Continuando então o raciocínio, as diferenças de potencial, né, no resistor, vai ser o resistor vezes a corrente complexa. A diferença de potencial complexa no indutor vai ser ômega-L, que vai ser XL vezes a corrente total, e ômega-C vai ser XC vezes a corrente total, que é 1 sobre ômega-C vezes ITDT. Tá? O que a gente deve perceber aqui, ó, tá, é que isso aqui são vetores de plano complexo. Se eu somar esses vetores, eles vão ser igual à força eletromotriz do gerador, que é uma quantidade real. Tá? Não tem componente de fase ali. Tá?
a fase do gerador, por definição, é zero. Agora, se eu simplesmente somar as amplitudes não vão dar as amplitudes do gerador, tá? Porque essas quantidades se somam como vetores no plano complexo, não se somam como simplesmente a soma de módulos. Então, o que dá para dizer é que se eu somar praticamente os módulos desses vetores, eu vou ter um valor de diferença de potencial que vai ser maior do que a diferença de potencial que o gerador está aplicando. Então, isso é uma das coisas interessantes que a gente tem que buscar observar daí no circuito RLC quando estiver fazendo as medidas. Então, a análise vetorial aqui é o que resolve o circuito, não a análise escalar. Tá? Então, praticamente colocando, não pode pensar num circuito de corrente alternada que tem indutância, capacitância e resistência, como se fosse um circuito de corrente contínua. Tá? Que fosse, por exemplo, 3 resistores ligados numa bateria, por exemplo. A solução também da equação diferencial dá uma condição de ressonância, que é quando a reatância indutiva é igual à capacitiva. Tá? Então, ômega vai ser ômega 0, 1 sobre raiz de LC. Tá? Então, simplesmente passa aqui ômega para cá, né? Na condição XL igual a XC, L passa dividindo. Então, ômega vai ser a frequência de ressonância que a gente chama de ômega 0. 1 sobre raiz de LC, porque vai ser ômega ao quadrado igual a 1 sobre LC. Se eu quiser a frequência de ressonância em Hertz, daí, porque é isso que os aparelhos vão medir em Hertz, não vão ter medir radiano por segundo como ômega. Então, ômega é igual a 2πf0, aonde f0 vai ser 1 sobre 2π raiz de LC. Então, essa aqui é a equação que vai me dar a frequência da ressonância do circuito RC em série, LRC em série, que é a mesma do circuito LC em paralelo. Tá? Então, a resistência não contribui para a frequência de oscilação do circuito, para a frequência de ressonância. A única coisa que contribui é o valor de indutância e o valor de capacitância, que são as componentes imaginárias da impedância complexa. Olhando a potência instantânea fornecida ao circuito pelo gerador, a gente usa a definição de potência, né, que é a força eletromotriz da corrente total, coloca os valores. A gente lembra aqui, né, que eu vou ter, por exemplo, um seno de um argumento vezes o seno do outro. Aqui a gente pode usar a identidade trigonométrica e abrir isso. Seria o seno de A menos B, né? Que é ômega t e φ aqui. Então eu tenho que praticamente abrir, né, separar essa fase que vai depender da frequência e essa frequência que obviamente depende da frequência do gerador. Então eu tenho dois termos que dependem da frequência que estão dentro do seno, eu tenho que abrir eles separadamente. Então aqui fazendo praticamente abrindo essa equação, tá, e fazendo a potência média, um deles vai se anular, porque eu vou ter uma integral no período de seno ao quadrado aqui. Isso aqui vai dar 1/2, né, o fator 1/2. E esse seno de ômega t vezes cosseno de ômega t, tá, se eu fizer essa integral, isso aqui vai dar 0 também, tá, no tempo. Então, porque esse fator de fase não depende do tempo, mas o resto depende. Então, se eu fizer a integral, esse seno que sai para fora, porque é um fator de fase constante, que a frequência do gerador ela pode ser fixada e não muda, o que vai mudar o tempo mesmo, que a gente vai olhar os sinais. Então esse seno vezes cosseno dt vai dar 0 no período completo, onde eu estou determinando a potência média. Então esse termo não vai contribuir, esse termo aqui vai dar 1/2, daí eu vou ter ε0 e 0 sobre 2 cosseno de φ, tá? Que é a amplitude efetiva da força eletromotriz vezes a corrente total efetiva cosseno de φ. Cosseno de φ é R sobre Z, né, no diagrama ali do ciclo, o diagrama complexo daí das indutâncias, né? E a potência média vai ser ε efetiva ao quadrado, R sobre o módulo da impedância total ao quadrado. Essa aqui é o módulo da impedância ao quadrado, módulo quadrado da impedância total. A gente pode colocar o XL como ômega L e o XC 1 sobre ômega C menos, né? E abrir isso aqui para dar essa expressão, tá?
usando ômega 0 ao quadrado 1 sobre raiz 1 sobre LC, tá? A potência média vai dar essa quantidade aqui, tá? Então, em função da frequência, isso aqui vai ser uma curva, tá? Que vai ter um máximo e depois vai cair. Tem cara de uma função de Lorentz, né? Uma Lorentziana, né, no caso. Então é uma curva que vai ter um máximo e vai cair a zero nos limites de frequência tendendo a zero e frequência tendendo a infinito. E vai ter um valor máximo, que isso aqui vai ser a frequência de ressonância. Então, na frequência de ressonância, toda a potência elétrica é transmitida daí para o circuito. Tá? Isso é importante. Então, a corrente vai ser máxima e a potência vai ser máxima. Então, aqui nós vemos aqui um circuito RLC, né, para diferentes valores de R. Então, aumentando R, diminui a corrente, né, e alarga a curva. Diminuindo R, aumenta a corrente e a curva fica mais estreita. Então, o R vai determinar se a curva é gorda e baixa ou se a curva é magra e alta. Tá? Nós podemos desenvolver, olhando essa expressão aqui embaixo, tá, para verificar a largura, que é essa função aqui, que é tipo de um sino, tá? A função tipo de um sino, assim, tem o máximo aqui. Aonde que vai ser a largura a meia altura. Então, em geral, a gente pode verificar a potência em função da frequência, fazer essa aproximação aqui, já que a frequência de ressonância vai ser próxima a essa frequência, tá? E fazendo a análise, abrindo aqui no caso, nós vamos ter que a frequência menos uma frequência de ressonância e a frequência de ressonância mais uma frequência. Se mais ou menos uma largura de frequência vezes R. Aí, investigando aqui mais um pouquinho, nós podemos achar, obviamente, as frequências limites, a mais baixa e a mais alta. E a diferença dessas frequências limite, que seria a mais alta 2 e a mais baixa 1, vai me dar a largura dessa curva, né, que eu já falei que é determinada pela resistência. Então, usando essas expressões aqui, a largura da frequência, né, da banda de frequência ao redor da ressonância vai ser R sobre L. Então, quanto maior for a resistência, obviamente, mais baixa e gorda vai ser a curva, porque aqui a largura é proporcional à resistência e inversamente proporcional à indutância. Então, indutores maiores tendem a ter mais potência e mais corrente. O fator demérito do que, no caso, por exemplo, a propriedade da capacitância em si. É o indutor que manda mais do que a resistência. O indutor manda mais do que a capacitância e a resistência manda mais que a capacitância, mas eles mandam nesse comportamento de alargamento aqui, praticamente com a mesma magnitude. O fator demérito Q, né, que me diz a qualidade da curva, uma curva, por exemplo, estreita e alta, significa que tem qualidade na transmissão de energia. Então aqui esse símbolo, né, que é igual com o triângulo em cima, se chama, né, por definição, né, então Q, né, por definição, ele é definido como L ômega 0 sobre R, que é igual a ômega 0 sobre delta ômega. Tá? E a largura da curva vai ser simplesmente a frequência de ressonância dividido pelo fator demérito. Quanto maior for o fator demérito, menor vai ser a largura. Quanto menor for o fator de qualidade, o fator demérito, maior vai ser a largura. Então isso permite a gente comparar se circuitos diferentes têm mais mérito no sentido de concentrar energia eletromagnética ou produzir energia eletromagnética do que outros daí. Tá? Então o fator demérito é a qualidade, a capacidade do circuito RLC de absorver energia e transformar ele em oscilação eletromagnética ou elétrica. Tá? O circuito LRC de malha única, ele é um circuito que é relativamente mais complicado, porque já tem 3 componentes, um R, um L e um C, com as suas diferenças de potencial. Tá? Existe uma impedância complexa que vai depender das reatâncias capacitivas e da resistência. A resistência é considerada uma reatância resistiva, mas ninguém vai chamar assim
Eu quero um resistor que tenha reaçância resistiva de 12 ohms. Não, é resistência, então não uso esse termo. Ainda mais porque a resistência independe da frequência. Agora, as indutâncias aqui dependem da frequência. Tá? Então, esses vetores que estão aqui, tá, os vetores de impedância no plano complexo. A resistência sempre vai independer da frequência, vai ser sempre constante. Mas esses dois aqui vão depender da frequência, porque é 2πfL para XL, e aqui menos XC é 1 sobre 2πfz, FC. Então, dependendo da frequência, esse vetor pode ser maior módulo que esse, puxando a resultante para cima, quando soma com R, né? Ou então, esse vetor pode ser maior que esse, puxando o vetor resultante para esse quadrante, para esse quarto quadrante aqui. Mas, em resumo, pode ficar em qualquer lugar, dependendo da frequência e dependendo dos valores de indutância, capacitância e resistência. Mas a impedância social, a impedância total, tá, complexa, sempre vai ser a soma vetorial desses vetores do plano complexo aqui. Tá? E esses vetores é que vão dar VR, VC e VL. Pense um pouquinho sobre isso, tá? É importante porque o circuito RLC ele vai ser um circuito cuja relação de fase com a corrente com a diferença de potencial vai ser completamente dependente da frequência. Se a reatância indutiva for maior em módulo que a capacitiva e puxar essa resultante para cima, tá? A resistência aqui vai ser inalterada com a frequência. A gente chama que o circuito, né, tem uma dominância indutiva. Se esse vetor tiver maior módulo que esse, a subtração vai trazer para baixo aqui, tá, para esse outro quadrante. Então a gente diz que o resistor ele é predominantemente reativo capacitivo. Tá? Na ressonância, a gente sabe que XL é igual a XC, então esses dois vetores vão ter o mesmo módulo e vão se anular. Aí somente a componente resistiva vai limitar a corrente. Tá? E a diferença de potencial no resistor é que vai me dar informações sobre a fase e o comportamento temporal da corrente com respeito à tensão aplicada. Pensar um pouco nisso também, né? É difícil às vezes de enxergar todas essas equações nesse contexto. Mas enfim, essa é a matemática que nós precisamos para fazer a análise. Tá? Outra coisa que a gente tem que ver é as formas da potência, né? Qual é a potência no circuito LRC em tensão alternada. Na realidade tem três potências, né, a ser calculada. A potência total aparente, né, que é a hipotenusa das somas das componentes reais e imaginárias da potência. Porque a potência total aparente é a força eletromotriz vezes a corrente total, que depende do tempo. A potência aparente ela vai ter unidade de medida de volts vezes ampere, ou seja, VA. Tá? Que é aquela potência que vai ser a potência total fornecida, né, pelo gerador à impedância total do circuito. Sendo que parte vai ser absorvida pelos elementos reativos e não vão realizar trabalho, parte é transmitida por resistor para produzir calor e realizar o funcionamento daí, tá, da carga resistiva. Então, quando a gente compra, por exemplo, um estabilizador assim, tu não vai comprar um estabilizador que aguenta 10 amperes, tu vai comprar um estabilizador que aguenta 10 VAs, ou 100 VAs, ou até 1 kVA daí. Tá? Então essa é a potência total. A potência em amperes é a potência real, que é aquela que vai entregar para o resistor, que é aquela medida em watts, né? Então se φ for o ângulo entre o vetor complexo da potência total com o eixo horizontal, a potência real vai ser a potência total, que é essa medida em VA aqui em cima, cosseno de φ, onde φ é o fator de fase. A potência real sempre será menor do que a potência aparente para circuitos reativos indutivos ou reativo capacitivo. A potência ativa em watts, né, que é a potência real, é aquela correspondente ao produto da corrente com a parcela da tensão, que está em fase com a mesma e que produz a transferência de energia elétrica do gerador ao circuito. Tá? Então, fácil de calcular ali.
E a potência reativa é aquela que seria a componente desse, entre aspas, vetor potência, já que tudo é vetor aqui no circuito RLC, inclusive a potência. Mas vetor que eu falo é no plano complexo, tá? É defasagem, não estou me referindo assim a uma situação assim, por exemplo, de potências assim que o número complexo ele entra por causa das reatâncias, não por causa da resistência. No circuito puramente resistivo, daí simplesmente você somava tudo porque não tinha esse fator de diferença de fase. Então essas potências são diferentes porque tem a ver com diferenças de fase, né? Obviamente, né, o fator de potência na ressonância é zero, porque x0 é menos xc é igual a zero. Então 0 dividido por r é zero. Tangente, qual é o ângulo cuja tangente é zero? É zero. Tá? Então praticamente φ vai ser igual a zero, cosseno de zero é 1. Então a potência reativa vai ser a própria potência aparente aqui, né? Potência reativa. Então a unidade de medida da potência reativa é o VAR, é quanto de potência que é jogada nas indutâncias, ou seja, a energia elétrica consumida por elementos indutivos ou capacitivos durante funcionamento. Mas não é uma coisa que tu vai usar, é uma energia que é absorvida para o próprio circuito funcionar. Não que ele vai fazer alguma coisa com isso. Por exemplo, tu dá energia para um circuito RLC para produzir uma onda eletromagnética, tu deu 1 watt, aqui, nunca vai chegar a 1 watt na onda eletromagnética, porque parte vai ser dissipada pelas resistências internas do circuito. Tá? Então a potência reativa é aquela que vai fazer o indutor e o capacitor funcionarem. Tá? Mas não vão ser convertidas necessariamente na onda eletromagnética. Então se tu deu 1 watt, 0,95 watts vai ser para a onda eletromagnética e 0,05 watts é para manter aquele equilíbrio lá dos elétrons indo do resistor para o capacitor e fazendo o circuito funcionar. Tá? Não que vai ser produzido. Ok? Então é perdida e também pelo fato que parte da energia é devolvida para o gerador, então nem toda energia que vai voltar para o gerador, e essa perda aí obviamente não vai ser aproveitada para a produção da radiação eletromagnética ou a oscilação do circuito LRC daí. Então a relação entre a potência ativa consumida e a potência aparente que é fornecida pelo gerador é determinada a fator de potência, que é o PR aqui sobre PT, que é cosseno de φ. O fator de potência é um valor positivo que varia de 0 e 1 e que informa sobre a parcela de energia fornecida pelo gerador, que é efetivamente consumida pelo circuito para realizar seu trabalho. Então agora nós vamos fazer o estudo dos potenciais, né, de componentes do circuito RC em série. Esse experimento vai ter 3 partes, a parte A, a parte B e a parte C. Nós vamos ter 2 circuitos RLC, um que vai trabalhar em 60 Hz, que nós vamos usar um transformador como gerador, e o segundo nós vamos usar um circuito que vai trabalhar lá em torno da frequência de ressonância em torno de 1 kHz, que vai ser outro tipo de indutor com núcleo de ar. E daí nós vamos verificar daí como é que vai ser variando a frequência usando um gerador de sinais senoidais digitais daí. Tá? Então vamos ver primeiro simplesmente componentes que são colocados em 60 Hz para ver como é que são. Vamos ver primeiro os objetivos da parte A do experimento, né, que é estudo de potenciar circuito RLC em 60 Hz. O circuito LRC em série vai ser conectado a um transformador que vai te dar 48 volts 60 Hz. Tem que fazer análise vetorial, fasorial, né, com base dos valores medidos com o medidor de LRC para o indutor, para o resistor e para o capacitor. Coletar dados sobre as amplitudes da diferença de potencial no indutor, da diferença de potencial no capacitor e da diferença de potencial no resistor usando o multímetro digital. Tem que fazer a modelagem, fazer a soma vetorial e verificar que ela vale a força eletromotriz produzida pelo gerador somente quando a gente faz a análise usando os fasores, né, usando a soma vetorial, daí onde as tensões viram vetores assim que oscilam, né, que giram em função do tempo.
Compare as previsões da sua modelagem matemática com a teoria do circuito LRC em série e discuta as implicações experimentais que justifiquem esses resultados. Determina o fator de potência, potência real, potência reativa e a potência total aparente, entregue pelo gerador ao circuito. O gerador, no caso, é o transformador, tá? Que vai estar conectado nos 220 volts da rede, então ele serve para isolar o potencial daí da rede elétrica para o que realmente vai estar indo para o circuito, né, isolando e protegendo daí o operador, né, em vez de ligar direto numa tomada pegar os 60 Hz, usa um transformador que vai limitar a corrente às vezes, né, e vai te manter seguro da rede elétrica da casa, que é bem perigosa, ou do laboratório. Calcule a frequência de ressonância e o fator de mérito do experimento realizado, tá? Então essas são as quantidades, assim, dá para dar um print nessa tela aí, que vão ter que ser obtidas a partir da descrição do experimento e das medidas que vai vir a seguir. Então tá, vamos dar uma olhada no aparato experimental, né? Lápis e papel na mão e vamos fazer a coleta de dados, observando daí os componentes daí, que vão fazer essa parte A do experimento. Vamos lá fazer a coleta de dados. Então, ok, vamos caracterizar então o nosso circuito RLC. Nós temos aqui um resistor, tá? Um resistor de fio de níquel cromo, de baixa capacitância interna e baixa indutância, então ele pode ser considerado um resistor próximo ao ideal. Aqui nós temos um indutor, que é feito de um fio bem espesso, né, com um núcleo de ferro aqui, né, lâminas de ferro, então é uma indutância bem alta. E o fato do fio ser grosso significa que a resistência interna dele e a capacitância interna também são bem menores do que a componente indutiva, então também ele pode ser considerado aqui um indutor de boa qualidade. Então existem dois terminais extremos de máxima indutância e as derivações, caso alguém queira usar menos indutância desse componente. Então nós não vamos usar as derivações, mas vamos usar daí a indutância máxima, que são esses extremos de fio. E aqui nós temos um capacitor, tá? Um capacitor de alta tensão de corrente alternada, suporta até 450 volts e o valor nominal dele é 2,5 microfarads. É um capacitor despolarizado, então como ele não tem polaridade, ele é usado, pode ser usado tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. Diferente de capacitores, por exemplo, tipo eletrolítico, né, que daí tem polaridade definida e não pode ser usados em corrente alternada. Então vamos ver, fazer as medidas, assim, para a gente saber exatamente quanto que vale cada componente, né? Quanto é que vale a indutância desse indutor, quanto é que vale essa resistência e quanto que vale essa capacitância. Como são valores altos de capacitância, resistência e indutância, eu posso usar esse aparelho eletrônico que mede daí indutância, capacitância e resistência. Então o medidor é RLC. E nós temos que ter certeza aqui, ó, que não pode ser usado para medir capacitores carregados. Então nós temos que pegar, por exemplo, o capacitor e colocar ele em curto-circuito, né, juntando os terminais dele, para que ele não tenha nenhuma carga elétrica. Se tiver alguma diferença de potencial, pode danificar esse instrumento de medida daí. Então vamos ligar e vamos fazer a medida daí, em primeiro lugar, da indutância, da capacitância. Então a gente coloca nos terminais do capacitor. E bota ele na função C. E aqui nós vamos ter já o valor indicado. Então perceba aqui que os terminais são ligados só no capacitor. Esse fio aqui da entrada vem no capacitor. E esse segundo fio aqui passa também no capacitor. Está ligado ao indutor, mas o indutor não faz parte do circuito. Então só vai medir a capacitância que está no circuito entre essas duas pontas de prova.
Então vamos lá. Então a gente tem que a capacitância C vai ser 2,54 microfarads. Tá? Então esse é o valor de capacitância que nós vamos usar no nosso circuito RLC série. Agora vamos fazer as medidas do indutor. Para fazer a medida do indutor, a gente coloca aqui na posição adequada. Vou botar aqui em 20 mH, mas provavelmente vai ser mais do que isso. E agora vamos fazer a conexão nas extremidades do indutor. Daí a gente vê aqui que praticamente não teve alteração nenhuma. Vou aumentar a escala da indutância, também mais que 200 mH. Tá? E eu estou aqui na escala de 2 Henrys. Tá? Então, estando na escala dos 2 Henrys, eu vou ter que L vai ser igual a 358 mH. Tá? 357, 358 mH. Ok? Então, essa é a indutância só desse indutor. Obviamente, né, se eu pegasse uma derivação central, a indutância seria menor. Ó, aqui já 100 mA. Então, um indutor normalmente vai ter uma indutância máxima e várias derivações, porque uma vez que ele é construído e fechado aqui nesse núcleo de ferro, ele não tem como ser aberto para enrolar mais fio. Então, em geral, tem um número máximo de espiras e tu faz as derivações caso o técnico queira, for necessário assim fazer pegar uma indutância menor. E na resistência, tá? Então, só para a gente confirmar mais uma vez, né? 358 mA. É, 358 mA. Tá? Porque está na escala do 2 Henrys daí. Tá? Bom, então, agora nós vamos ver a resistência. Então, a resistência que seria esse resistor aqui. Vou colocar na função de tensão. Só que agora tem que fazer a troca, né? Ele tem que ser praticamente colocado nessas duas entradas, que é a entrada da resistência. E a gente pode ver que tem, na escala de 2 kΩ, tem exatamente 1 kΩ. Então a gente pode considerar que a resistência R vai ser igual a 1000 ohms. Ok? Então esse é o nosso, já está caracterizado os valores assim da medida, tá, do circuito RC que nós vamos trabalhar. Então, para a gente poder conectar isso num gerador, né, quem é que é o nosso gerador aqui? O nosso gerador desse circuito RC, ele vai ser praticamente um transformador de alta corrente. Aqui tem um transformador de alta corrente que foi mandado fazer para esse experimento. Então ele foi enrolado sob medida. Então aqui na entrada a gente, né, isola daí 220 volts. Então a entrada dele é 220 volts que vai entrar por essa tomada. E a saída aqui vai ser 50 volts, que é um transformador assim que fornece 50 volts isolado assim da rede. Então a gente pode ter uma tensão considerável para trabalhar aqui, né? Mas que não oferece um dano de vida mais sério. Tá? Então, e como é isolado, qualquer curto-circuito que der nessa extremidade, o transformador isola e não tem perigo de trazer a rede elétrica da casa abaixo. Então, o transformador aqui vai ser praticamente, né, tem duas saídas de 24 volts e uma derivação interna, mas se eu tirar a derivação interna e pegar os extremos, eu vou ter praticamente 50 volts aqui. Então vamos fazer as conexões. Eu vou conectar agora o capacitor, tá, numa das extremidades da saída do transformador. Então esse transformador é de muito boa qualidade, né? Como eu já falei, ele foi mandado fazer para esse experimento, então as características técnicas foram bem elaboradas.
Então vamos fazer a conexão aqui usando essas barrinhas aqui de conexão. Então vamos lá. Aqui eu vou ter então contato elétrico fechado. Não tanto. Que requer uma certa dose de paciência. Então o capacitor já está sendo colocado aqui. Primeiro fio vermelho. E o resistor aqui nesse segundo. E assim eu já faço a conexão. Feito. Tá, então nós já temos aqui o gerador, que vai ser o transformador, o capacitor, o indutor e aqui daí o resistor daí com esses valores aqui. Vamos fazer as medidas então. Eu vou conectar ele agora. Conectar nosso gerador e vamos medir a diferença de potencial dele. Então tá, já está conectado. Vamos pegar agora um multímetro de corrente alternada para fazer as medidas. Tá? Então, vamos ligar esse multímetro. Tá? Colocar ele na tensão alternada aqui, né, 200 volts, já que o transformador de 50 volts de saída. Tá? Então, o que a gente vai ter é que nesses dois fios vermelhos nós vamos ter o gerador. Quanto é que vale o gerador? É epsilon dt, epsilon 0, seno de ômega t. Ok? Então vamos ver quanto que vale o ômega, obviamente. 2πf. E a frequência vai ser 60 Hz. Tá? Então 60 Hz, 2πf vai dar uma frequência em torno de 377 radianos por segundo. Tá? Então essa vai ser a diferença de potencial nos terminais, tá, do gerador, que são esses dois fios vermelhos aqui. Agora aqui nós vamos ter o capacitor, então vai existir uma diferença de potencial nos terminais do capacitor, que a gente pode fazer a medida agora. Então quanto que vai ser isso? Então, o gerador em primeiro lugar, ele está me dando praticamente 50 volts. Então, quanto é que vale o epsilon 0? Vai ser 48,0 volts. Tá? Então, já está determinado a saída. Tá? No capacitor, vamos colocar agora os terminais, né? Eu estou sendo 25,8 volts. Então vamos escrever aqui, né? Vamos escrever aqui que fica melhor. Epsilon 0 vai ser 48 volts. A tensão nos terminais do capacitor vai ser 25,9 volts. E a frequência daí, né? A frequência vai ser 60 Hz, que é 377 radianos por segundo. Bom, agora vamos ver a diferença de potencial nos terminais do indutor. Então, nos terminais do indutor,
vou ter 36,7 volts. Então, essa diferença de potencial aqui vai ser VL. Tá? Diferença de potencial nos terminais do indutor. E quanto é que vale o VL? VL vai ser 36,8 volts. E agora falta ver a diferença de potencial nos terminais do resistor. Então, quanto que vai ser? Simplesmente troca esses fios de lugar. Agora eu estou medindo aqui a diferença de potencial nos terminais do resistor. Tá? Então, a diferença de potencial nos terminais do resistor vai ser VR. Tá? E agora nós podemos escrever aqui que VR é o que está dando aqui, 25,3 volts. Então essa é a soma dos potenciais ao longo dos elementos do circuito. Então aqui está dando 48 volts aqui. Nesse capacitor tem 25,9 nas extremidades, né, nos terminais. No indutor está dando 36,8 volts entre esses dois fios. E entre esse resistor está dando 25,3 volts. Tá? Então essa é praticamente a condição que a gente espera. Tá? Porque se eu somar agora VC mais VL mais VR, isso aqui teria que dar epsilon, zero. Se fosse um circuito de corrente contínua, de uma malha única, a soma das diferenças de potenciais de todos os pontos da malha vai ter que ser, obviamente, a tensão que o gerador ou a fonte de alimentação alimenta. Só que, se a gente fizer essa conta aqui, tá? Isso aqui vai dar mais que 48 volts. Então, tecnicamente, fazer uma análise das tensões desse tipo de circuito não leva à resposta correta. Tá? E não leva à resposta correta porque justamente a gente tem que levar em conta as características de fase. Então tem que trabalhar com esses potenciais como se fossem potenciais que oscilam no plano complexo. Tá? E a soma daí, dependendo da fase, pode dar uma tensão maior do que a gente espera, tá? Dependendo do ângulo de fase. Então vamos ver aqui, ó, 25,9 mais 36,8 mais 25,3 deveria dar 48, se fosse um circuito de corrente contínua. Mas se a gente fizer a soma, 25,9 mais 36,8 mais 25,3, isso aqui vai dar 88 volts, que obviamente não é 48 volts. Então, na realidade, né, não está correto pensar com o circuito DC. Deve-se pensar como vetores. E esses vetores, obviamente, para distinguir dos vetores da física, a gente chama de fasores. Então tem que fazer uma análise de fasores. Tá? Então faço análise de fasores, né, desse circuito, determine daí as reatâncias, determine as diferenças de potenciais, determine a impedância complexa, a corrente que circula pelo circuito. Quanto é que vai ser a corrente que circula pelo circuito? A gente sabe que o resistor ideal, né, a corrente praticamente vai ser a tensão nos terminais do resistor dividido pelo valor do resistor. Tá? Então, obviamente, I total de T vai ser, né, e o resistor vai estar sempre assim associado com esse com a corrente. Então, obviamente, eu vou ter aqui, né, 25,3 volts dividido por 1000. Então isso aqui vai dar, obviamente, 0,0253 amperes. Esse aqui é o valor da corrente máxima daí, o moto. Tá? Então agora, para a gente determinar a corrente, vai ser obviamente um fator de fase aí que vai depender da diferença de ângulo
entre a componente total da reatância e a diferença de potencial aplicada aqui. Tá? Então, sigam em frente, façam análise de circuito, peguem esses valores aqui, frequência de 60 Hz, já tem essas diferenças, quedas de os potenciais nos terminais do capacitor, indutor e resistor, façam análise e faz o olhar do circuito daí. Feito? Beleza, então. Então, com a coleta de dados, a gente tem essas perguntas para resolver, né? Se não fez um print da tela, pode fazer agora. Vamos passar para a parte B do experimento agora, né? Que é praticamente um outro tipo de indutor, né? Um indutor de menor valor, um capacitor e um resistor. Trabalhando daí com um gerador de funções aí que seria um gerador de frequência mais alta, onde pode controlar melhor a amplitude e a frequência. Para a parte B do experimento, vai ser o mesmo sistema com circuito RLC, só que nós vamos conectar o osciloscópio digital diferente. Tá? O osciloscópio digital permite enxergar a diferença de fase de dois sinais. Tá? Aqui tem um canal amarelo, né, que praticamente é uma linha amarela na tela. Depois tem o canal azul, que é o canal B. Então, esse canal A, que seria o amarelo, eu vou colocar na saída aqui do gerador. Tá? O osciloscópio sempre mede a diferença de potencial com respeito a 1 terra. Então, eu vou deixar essa parte aqui aterrada, né, e vou medir essa diferença de potencial entre o terra e o gerador, que vai estar sendo colocado nesse canal que vai dar a linha amarela na tela. E o segundo canal eu vou colocar aqui no indutor. Então eu vou ver a diferença de potencial, né, entre essa extremidade do indutor que está ligado à terra, que é comum ao gerador, e esse ponto intermediário entre o indutor e o capacitor. Só variar a frequência mantendo a amplitude constante e ver o que acontece. Tá? E explicar em função daquela análise que nós vimos, para ver se consegue estabelecer a conexão entre as soluções e a diferença de fase daí, obviamente entre o sinal que é aplicado e o valor da indutância. Depois a parte C, né, nós temos aqui que eu vou colocar daí o componente, o canal da linha amarela daí no terminal aqui, que vai ser o indicador da diferença de potencial do indutor mais o capacitor, e aqui eu vou ter né, a diferença de potencial do indutor, que seria praticamente a mesma coisa de antes aqui. Então eu vou comparar praticamente a diferença de fase, né, entre a soma do potencial do indutor e capacitor e o potencial que é só do indutor. Tá? Então vamos verificar daí o que vai acontecer quando a gente varia a frequência. Então, entendendo isso, né, vamos passar a parte B e C para ver as perguntas. Então, parte V é o comportamento do circuito RLC em frequências abaixo e acima da ressonância. E são esses os objetivos. Então, usando um indutor com 8 mA, um capacitor despolarizado de 6,22 microfarads e um resistor de 46 ohms em série com gerador de frequência variável, monitore a tensão nos terminais do indutor com a variação da frequência e compare com a fase da força eletromotriz aplicada pelo gerador sobre o circuito. Depois compare a diferença de potenciais nos terminais do indutor, né, com a força eletromotriz do gerador em função da frequência do gerador. Interpreta qualitativamente o que enxerga na tela do osciloscópio e a natureza física dos fenômenos, ou seja, por que se enxerga o que se está enxergando, né, e termos essa modelagem matemática que eu já expliquei. Depois calcula a frequência de ressonância desse circuito e explique por que essas fases, essas diferenças de potenciais variam dessa forma. Tá? Teria como olhar e tentar entender isso. Né? Depois calcule o fator de mérito Q igual a L ômega 0 sobre R desse circuito LLC. E o que esse fator de mérito significa?
Vamos lá coletar os dados então e ver o experimento. Bom, então vamos estudar o circuito RLC agora, quando a gente aplica uma diferença de potencial oscilante, né, na forma de um sinal seno, com uma frequência que pode ser variável entre, né, praticamente 100 Hz e 1, 2 kHz. E vamos ver o que acontece daí com a corrente e os potenciais, na diferença de potenciais em cada elemento aqui de um indutor, de um capacitor, aqui um capacitor a óleo para corrente alternada, de boa qualidade, e um resistor. Então, antes de qualquer coisa, vamos fazer a medida da indutância. Então, vamos pegar nosso indutímetro, nosso medidor RLC, e vamos adaptar ele, né? Vamos fazer daí a leitura do valor da indutância. Então, vamos colocar aqui está o indutor. Que é praticamente um monte de fio enrolado no carretel. E a gente pode ver que a indutância dele está na escala de 20 mH, né? Então ele é um indutor que tem uma indutância aí de cerca de 8 mH. Ok? Então, se eu colocar na escala de 200, 8 mH também. E aqui a escala de 20, a escala de 2 já não sai mais. Tá, então ele tem exatamente 8 mH aproximadamente. Então um valor aí meio que obtido, né, por meio de sorte, né, de obter um valor assim. Então o indutor de 8 mH, agora nós vamos fazer a medida da capacitância. Esse capacitor já está descarregado, ele não tem nenhuma carga. Então só para a gente ter uma segurança, a gente coloca os terminais dele em curto-circuito antes, tá, para deixar descarregado. E agora a gente conecta nos terminais do capacitor. E a gente troca a função agora para a função de capacidade. Então o capacitor vai ser 6,24 microfarads. Então a gente pode anotar esses valores daí. Então o indutor vai ser 8 mH, o capacitor vai ser 6,22 microfarads, tá? O valor aí um pouco melhor. E vamos ver o nosso resistor em série aqui. Nosso resistor em série, né? Nós precisamos daí trocar a posição aqui dos terminais, porque esse circuito tem uma outra entrada para resistência. E um resistor aí de 46 ohms. O R vai ser 46 ohms. Ok? Então agora o truque é pegar e colocar uma diferença de potencial do tipo E0 seno de ômega t e variar o ômega. Deixar o ômega correr e ver o que acontece com as diferenças de fase no circuito. A gente sabe que no resistor ele não tem componente reativa, então o que nós vamos fazer é assumir que a diferença de fase da diferença de potencial do resistor é a mesma da corrente. Vamos colocar aqui os terminais, né? Então eu vou colocar praticamente o gerador no resistor e nos terminais do indutor. Então, aqui está o L em série com o C, está em série com o R. Agora, para a gente verificar a corrente, a gente não tem como monitorar a corrente.
mas a gente pode monitorar a diferença de potencial nos terminais do resistor, colocando no canal 1 aqui do osciloscópio, tá? Que vai monitorar essa diferença de potencial, que é a diferença de potencial em R. Tá? E depois a gente pode monitorar o potencial que é colocado no circuito, então esse aqui seria o potencial do gerador, aqui no canal B. Tá? Então no canal A, vamos ligar o osciloscópio e vamos ver se tem alguma informação já. Estou colocando aqui um sinal que tem 142 Hz e uma amplitude de 6,5 volts. Então essa aqui seria o canal 1, que é o canal, a linha amarela do osciloscópio, é o comportamento da corrente elétrica total que passa pelo circuito. E esse outro é a diferença de potencial εdt. Então eu estou olhando a diferença de fase entre a corrente e a tensão no circuito. Vamos colocar aqui um ajuste automático. E eu vejo que as duas ondas estão defasadas. Então, isso já indica algumas coisas. Então, aqui, por exemplo, a gente pode ver a linha amarela, que representa a corrente elétrica que passa pelo circuito, na frequência de 142 Hz. E aqui em azul é a diferença de potencial aplicada no circuito. Então a gente vê que existe uma diferença de fase, porque os máximos e os mínimos não coincidem. Então isso é uma diferença de fase. Então aqui para a corrente elétrica está pegando uma frequência de 141.260 aproximadamente Hz. O que a gente pode fazer é usar as propriedades do osciloscópio e fazer uma espécie assim de sobreposição das duas ondas senoidais. Tá? Então, se eu fizer uma sobreposição, eu consigo enxergar melhor essa diferença de fase daí. Vou deixar o máximo um pouco aqui. Daí dá para ver um pouco melhor daí essas diferenças de fase. Agora o que nós vamos fazer é aumentar a frequência. Então, como eu estou com uma frequência baixa, quando a frequência é menor que a frequência de ressonância, um circuito RLC0 ele vai ser praticamente muito mais capacitivo do que indutivo. Na frequência da ressonância, a reatância capacitiva e indutiva se anulam. E quando a frequência for acima da ressonância, né, a componente, né, indutiva vai ser maior. Tá? Então, a gente espera esse comportamento. Então, vamos variar a frequência, indo de 142 para cima, e ver o que acontece com a diferença de fase. Então, eu vou basicamente recolocar aqui, tá, para poder visualizar melhor. Tá? Lembrando que a corrente elétrica vai ser tecnicamente a curva amarela e a curva azul, a função seno azul, ela vai ser o indicador da força eletromotriz aplicada no circuito pelo gerador. Então vamos aumentar a frequência e observar o que acontece. Então o que a gente observa é que à medida que a gente aumenta a frequência, mantendo a diferença de potencial constante, a gente tem um aumento daí da corrente elétrica que passa pelo circuito.
e, consequentemente, a diferença de fase começa a diminuir. Até que chega num ponto aonde a diferença de fase entre a corrente e o potencial força eletromotriz do circuito vai ser zero. Eu posso praticamente aumentar aqui a escala um pouco para enxergar melhor. Ó, e aqui eu consigo colocar de uma forma que os picos se superpõem e os mínimos se superpõem em posição também. Ó, fazendo uma mudança de escala fica melhor de ver. Ó, então nesse ponto exatamente, tá? Os picos daí vão coincidir, os mínimos vão coincidir também em posição e a diferença de fase é zero. Então, como a tangente da diferença de fase da corrente de tensão ela é XL menos XC sobre R, para o ângulo ser zero, a tangente obviamente tem que ser zero, né? Porque a tangente é seno sobre cosseno do ângulo de fase. Isso aqui está ocorrendo em 688 Hz aproximadamente. Tá? Então essa é a frequência da ressonância do circuito, que é quando ele volta a reatância indutiva e a reatância capacitiva se contrabalançam. Então vamos anotar esse valor de frequência, que é interessante. Então o valor da frequência vai ser 688 Hz. Tá? Tem que confirmar, verificar se esse valor fecha com a fórmula de F0 igual a 1 sobre 2π, 1 sobre raiz de LC, onde o L é 8 mH e o C é 6,22 microfarads. Então, como XL é igual a XC, né, nós temos praticamente que o gerador ele está produzindo o aquecimento do resistor. Então, toda a energia elétrica que está saindo do gerador, ela não está sendo dispersa em reatâncias capacitivas indutivas, ela está sendo dispersa na forma de aquecimento do resistor daí. Mas vamos continuar aumentando. Então, quando eu começo a aumentar, obviamente, né, começa a ter uma outra diferença de fase. E o que a gente vai enxergar aqui, né, é que a linha azul vai começar a ficar para trás da linha vermelha. Tá? A linha vermelha é a corrente elétrica e a diferença de potencial daí fornecida vai ser a linha azul. Então a gente percebe que, tecnicamente, a corrente vai começar a ficar adiantada com relação à tensão. Aí tem que discutir qual é o componente eletrônico dominante, qual é a reatância dominante que começa a adiantar a corrente com relação à tensão. Ou atrasar a tensão com respeito à corrente também. Então isso é acima da frequência da ressonância. Tá? Deixa eu abrir aqui mais um pouco para a gente enxergar a diferença de fase acontecendo de novo. Ok? Então veja bem, estou aumentando aqui a frequência e cada vez mais a corrente começa a ficar daí adiantada com respeito à diferença de potencial aplicado. À medida que eu desço a frequência, passando pela ressonância, olha bem, ó, obviamente está tendo variações de amplitude, mas à medida que eu começo a descer a frequência, ó, começa a diminuir a diferença de fase, ó, até que fica a mesma diferença de fase. Ó. Em torno aí de 688, 720 Hz. Então vamos usar aqui praticamente os meus 688 que tinha antes. Né? Então, 688 ou 713. Faz uma análise do circuito e verifica isso aí. Qual é dessas duas que é a melhor. Mas aí a gente começa daí a descer a frequência de novo. E vejam que, né, começa a ter o fenômeno ao contrário. Ó. A linha azul que antes de frequência alta
vinha primeiro do que a maré, ou seja, a corrente elétrica vinha depois da tensão. Agora a gente vê que a tensão vai vir depois da corrente elétrica. Ó. A corrente elétrica ela vem primeiro, tá? E depois vem o pico de tensão. Então a gente também tem né, essa ideia que abaixo da frequência de ressonância a corrente elétrica ela vai estar atrasada com respeito à tensão, enquanto que frequência mais alta seria o contrário. Frequência mais alta, tensão, a corrente vem adiantada. Tá? Então, vamos só voltar de novo, né? Pegar uma frequência bem alta e vamos começar a descer, e daí você pode fazer a análise vocês. Então, só observe o que acontece quando eu desço toda a escala daí. Vamos lá. Descendo a frequência, então. Ok? E agora subindo. Então, vamos subir a frequência de novo. E uma senoide começa a ficar na frente da outra. E o interessante de ver também é que quando a gente chega num determinado ponto, tá, a gente pode ver que a diferença de potencial no resistor é a mesma diferença de potencial fornecida ao circuito. Tá? E aqui vocês têm daí uma diferença do ângulo de fase, que praticamente isso aí pode acontecer. Então a gente percebe que a corrente e a diferença de potencial, porque o gerador não é ideal, à medida que a gente começa a fornecer muita potência, começa a cair a diferença de potencial do gerador. Então o gerador não é ideal. Mas para ver a diferença de fase dá para ver bem aí. Agora o que a gente pode fazer é esquecer a corrente que passa pelo circuito e fazer a segunda análise aqui. Tá? Então qual é que seria a segunda análise? É a diferença de potencial do indutor. Tá? Vamos fazer a diferença de potencial aqui do indutor. E a diferença de potencial daí do indutor e capacitor, seria aqui. Então vamos colocar aqui e aqui. Tá, então aqui eu coloco a diferença de potencial nos terminais do indutor. Então tá, vamos superpor os dois. Vamos ver o que acontece. Então a diferença de potencial no indutor e a diferença de potencial no indutor mais o capacitor. Se eu vou descendo a frequência, eu percebo que vai caindo a diferença de potencial.
E olha só que beleza. Agora a parte C é verificar a soma de potenciais, né, do indutor mais o capacitor, abaixo e acima da ressonância. Só olhar os dados agora, verificar como varia a frequência e discutir o que está enxergando. Usando esse mesmo circuito, né, que foi feito na parte B, conecta o canal B nos terminais do indutor para verificar o comportamento da diferença de potencial do indutor. Use o outro canal do osciloscópio para ver a forma de onda de VL mais VC. Então são esses dois que vão ser vistos. Varia a frequência abaixo e acima da frequência da ressonância calculada e só discutir o que tu entende que está acontecendo aí baseado na modelagem matemática que eu já expliquei daí com bastante detalhe. Esses são então objetivos para pensar sobre o experimento. Vamos observar tudo e coletar os dados agora. Bom proveito. Então agora nós vamos ver a diferença de potencial do indutor e a diferença de potencial do indutor mais o capacitor. Então vamos deixar o resistor meio fora disso. Então um canal, que vai ser esse canal que tem a linha azul, vai dar a diferença de potencial do indutor, e esse primeiro canal que é o amarelo vai ser o traço amarelo do osciloscópio, vai me dar a diferença de potencial do indutor mais o capacitor, tá? Então vamos dar uma olhadinha agora aumentando a frequência. Então a gente verifica que a diferença de fase das duas ondas, à medida que eu subo a frequência, ela vai ser aproximadamente 180 graus. Então as duas ondas são defasadas. Uma vai dar uma diferença potencial tipo cosseno, outra vai dar uma diferença potencial tipo seno. Então aproximadamente, lembrando, uma diferença de fase aí de tecnicamente, 90 graus, tá? Então, à medida que eu vou subindo, tá, continua essa diferença de fase, mas existe uma variação de amplitude. Aqui vocês vão ter a mesma amplitude, 408 Hz. E à medida que eu vou aumentando a frequência, chegando perto da ressonância, vocês veem que a diferença de potencial do indutor e capacitor, que seria esse traço amarelo, tá? O traço azul é só o indutor. Vocês vão ver que começa a cair a tensão até chegar a um valor bem pequenininho aqui, ó, bem menor do que o outro. E à medida que a gente sobe, a diferença de fase volta a ser zero, tá? Não é mais 90 graus. E aumentando a frequência, a diferença de fase continua sendo zero, porque os picos coincidem, né, tanto da corrente do indutor como da corrente do indutor mais o capacitor. Então a gente lembrando que abaixo da frequência da ressonância vocês vão ter uma diferença de fase de 90 graus, tá? E aqui acima vocês vão voltar a ter 0 graus, tá? Então talvez explicar por que essa diferença de fase acontece é algo interessante assim de ser pensado, né? Tente fazer modelagem matemática e ver isso. Então vou colocar uma frequência alta aqui, abrir um pouco a escala, diminuir um pouco a amplitude, quem sabe. Ok? Então isso acima da frequência da ressonância. Independente da frequência da ressonância, mas acima dela. Abaixo disso, os dois potenciais vão ser o mesmo aqui, mais ou menos em 954 kHz. E agora o potencial da soma cai quase a zero, tá? E praticamente vocês perdem a noção de onda senoidal na soma dos potenciais do XL mais do XC. E agora, diminuindo a frequência, passa a ser 90 graus, porque fica completamente fora de fase. Aí vai ser independente, né? Sempre o máximo de um vai coincidir com o mínimo do outro, para a frequência abaixo disso, tá? Então vamos interpretar.
interpretar essa segunda característica, que seria o VL, tá? A diferença de fase do VL e a diferença de fase do VL mais o VC, tá? Abaixo e acima da ressonância, tá? Então, expliquem daí no relatório o porquê e tente justificar baseado na análise numérica, da análise matemática do circuito. Mãos à obra. Qualquer dúvida, né? Espero que tenham gostado aí desses experimentos. Deu para ver bastante sobre o funcionamento do circuito RLC em série. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, qualquer sugestão, crítica, comentário, todos são bem-vindos. Assim, pode escrever aqui na seção de comentários, né? Se gostou do canal e quiser assistir mais experimentos no futuro ou mais outras aulas assim que eu posso colocar, videoaulas, né? Clica um joinha, né? Assina o canal e clica o sininho para se manter informado toda vez que tiver informação nova aqui preparada especialmente daí para vocês. Abraço aí para todo mundo, pensem em ciência, mas sempre fique com a munição da teoria, porque é muito fácil a gente sair fora da realidade e esquecer o que as coisas realmente significam. Abração para todo mundo, tchau, até mais.